Estamos conectados. Agora sim. Está funcionando aí? Sim, agora tá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Estamos agora no momento ACETRAMED. Estamos retomando agora num horário um pouquinho diferente, um pouquinho mais tarde, né? Verdade. Para o pessoal não ficar muito cansado aí com o almoço, com a Até dá tempo de almoçar. Dá tempo de almoçar e não perder o programa. Né? É verdade, isso é verdade. Então a gente está aí desenvolvendo um pouco mais as atividades e ganhando um pouco mais de tempo, né? Sim. E cada semana a gente apronta, monta um layout diferente, né? Para ver se você fica mais feliz, contente. Mas à vontade, né? Porque isso ainda me deixa um pouco nervosa. Ainda não. Fica nervosa não. Dá tudo certo no final das contas. É verdade, né? Não, realmente, eu até parei nesse novo layout, que eu acho legal, que tá bem aconchegante, né? Tá parecendo a sala de casa mesmo. Isso. Quer dizer, sala de casa não, porque na minha sala eu fico deitada enrolada nas cobertas, né? Mas... Nesse frio então, hein? Com a televisãozinha, então, nossa, muito bom. Legal, legal. Então, quais são as novidades? O que tem de bom aí pra gente? Então, hoje eu tirei, eu gostaria de usar esse tempinho, né, para falar mesmo da ACETRAMED. Falar um pouquinho mais sobre os nossos serviços, falar sobre algumas novidades que vem aí, quer dizer, novidades não é tão novidade assim, né? Falo mais um pouquinho sobre o E-Social, como eu disse, não é tão novidade. É um sistema que junta Ministério do Trabalho, Receita Federal, Caixa Econômica Federal e Previdência, que ainda está em projeto, mas que está para vigorar a partir de janeiro de 2018. Mas hoje eu não vou falar muito sobre ele, vou trazer até um parceiro para a gente falar um pouquinho mais, para as empresas se atentarem. O que eu percebi? Eu participei sobre um evento referente a esse E-Social no CIESP, né? E nesse evento foi muito interessante, porque ele falou a questão de prazos e a questão das empresas que deveriam se englobar nesses prazos, né? Então, empresas que faturam até 78 milhões ano, já em janeiro de 2018, deverão estar já tudo certinho com a questão do E-Social. Empresas menores têm o prazo de junho de 2018. Então tá em cima. Sim, bem na porta. Tá em cima. Quanto tempo leva para deixar tudo pronto uma empresa que deixou para a última hora? Então, a questão é que... Por causa do tamanho da empresa? Então, é interessante porque eu percebi também nesse evento que as empresas maiores, as multinacionais, empresas maiores, elas têm ali uma consciência da necessidade da questão aí do E-Social e elas já estão bem preparadas, mesmo com dúvidas, né, com alterações no sistema, porque esse sistema desde 2015 estão para lançar e foi prorrogando o prazo, né? Mas essas empresas grandes, elas estão bem acordadas para isso, né? Já as menores, que dependem um pouco de questão de orientação, eu sinto que poucas conhecem, a grande maioria não tem noção do que é social, mas elas contam com o quê? Na verdade, do auxílio da contabilidade, né? A contabilidade que tem que estar antenada com o que está acontecendo e orientar esses clientes. Mas eu sinto também, eu tenho vários parceiros contadores, eu sinto também a dificuldade que eles têm com relação a isso, né? Eles informam para o cliente, olha, você precisa fazer a documentação, seu funcionário para ser admitido precisa fazer exame, né? Mas a empresa, como elas têm foco delas, e hoje com essa situação financeira do país, a empresa ela tem outro foco, né? E ela tem que priorizar algumas coisas, e hoje a prioridade das empresas, o que é? É tentar pagar o máximo possível das suas contas. Sobreviver, né? Exatamente. Muitas delas estão literalmente sobrevivendo, né? Então, assim, falar em um sistema, falar em E-Social, falar alguma coisa, tudo para a empresa, tudo que se fala de segurança, a empresa já fica pensando, ai Jesus, já vou gastar. Não vê como investimento, né? Vê só como custo. Mas, infelizmente, eu até entendo a situação do empresário aqui no país,
Porque hoje a gente paga tanto imposto, é tanta coisa, e quando fala assim, tem que fazer tal coisa, putz, mais um custo. Somos considerados heróis dos Estados Unidos. Mas imagino que seja. Porque sobreviver, manter uma empresa viva no Brasil, com uma carga tributária tão alta, a maior do mundo, realmente coisa de herói. É vitória, né? Por isso que muitas empresas, em São Paulo acontece também, eu acho que com relação aos outros estados, São Paulo é uma também que é bem complicada a questão de manter uma empresa em São Paulo. Tanto que hoje a gente vê muitas empresas migrando para outros estados. Para cidades vizinhas também, né? Cidades que têm um custo melhor. Exatamente, né? Benefícios, né? Uhum. Porque o empresário hoje busca exatamente isso. Não é que o empresário não quer pagar, né? É uma coisa que é essencial para funcionar, mas ele queria pelo menos um benefício, ou que fosse menos, né? Uma empresa que gera emprego, uma empresa que gera... ela gera a economia, ela movimenta a economia de determinada cidade, ela deveria ter o mínimo, né? Deveria ter o mínimo de benefício. E as cidades que estão aí na grande São Paulo, acabam sendo cidades interessantes. Sim. Você não está bem no centro nervoso de São Paulo, mas você está do lado. E que questão de logística também, né? Se de repente se instala próximo de rodovias. Então, assim, a Raposo... Muitas empresas acabam fazendo isso. Sim, porque é uma questão de logística, você consegue chegar em outros estados mais fácil. Né? Não tem essa questão de trânsito. A Raposo, ela foi muito... Acho que foi muito visada por conta disso. Mas hoje eu não sei se ela é tão querida por isso, levando em consideração o trânsito que a gente tem, né? Algumas empresas também já começaram a sair daqui, né? Sim, a gente já perdeu tudo isso. Nós já perdemos aí algumas empresas por conta dessa questão, né? As empresas, hoje não só as empresas, né? As pessoas em geral, elas estão buscando minimizar custo, buscando melhorias mesmo, né? E aí uma série de cortes, aí a gente vê a questão do desemprego, né? A questão de até as empresas acabarem quebrando mesmo por falta de serviço. Né? Mas agora uma coisa interessante, que é uma frase que eu adoro ouvir, né? Que até nas coisas ruins você tem que achar as coisas boas, né? Sim. Quantas pessoas acabam enriquecendo exatamente no momento de crise, né? A crise é o momento de você recriar, né? Sim. Usar a sabedoria, buscar solucionar algumas coisas. É que no momento das vacas gordas, a gente acaba também passando um pouco dos limites, né? Sim. Gastando sem um determinado controle. Sim. Não se esquecendo que no final do ano você tem que pagar 2 salários, às vezes 3, né? Não existe aquela programação, né? Então não existe esse cuidado de... esse dinheiro aqui todo que tem não é seu. Esse dinheiro da empresa e ali tem valores, né? Determinadas obrigações de cada funcionário. Então se criou esse hábito, vai empurrando com a barriga. E o que acontece, né? Os setores de segurança e medicina do trabalho das empresas, elas sofrem muito. Porque normalmente as empresas não existe uma verba. Olha, eu vou dar uma verba de tanto para a empresa, para o setor de segurança e medicina, para fazer a CIPAT, para fazer os treinamentos, para fazer uma campanha. Não existe isso, né? Então eu costumo falar isso para os clientes, né? Eles precisam montar a CIPAT. Não, tranquilo. Nós temos alguns parceiros, inclusive a Psicotia, né? E nós oferecemos os nossos serviços sem custo para a empresa, para essa organização da CIPAT. Vocês fazem a CIPAT? Inclusive essa semana nós estamos fazendo uma CIPAT numa empresa que fica no condomínio São José. Então a semana inteira nós vamos levar um parceiro, um super parceiro nosso, que vai fazer palestra sobre controle financeiro, né, que é o Cássio. E também o Felipe, da Psicotia, também vai fazer uma palestra pra gente, se não me engano, na quarta-feira. Então, estamos aí com uma... E o Cássio é de onde? O Cássio, ele é de São Paulo. Né? Okay. Mas ele está sempre aqui em Cotia, ele faz alguns serviços aqui em Cotia. Ele é consultor financeiro, um coaching financeiro muito bom, uma pessoa super querida e muito competente. Legal. Competente mesmo, né? E aí, o que nós fazemos, né? Nós oferecemos esses nossos serviços sem custo para a empresa, exatamente porque a gente já tem esse conhecimento, que as empresas não têm um custo, não têm uma verba para poder organizar a CIPAT. E é uma coisa que tem que acontecer, né? Inclusive a norma preconiza isso. A CIPAT é uma semana, né, de prevenção de acidente,
uma semana inteira de palestras, de campanhas, de diversas atividades. E aí eu sempre comento para o pessoal assim, olha, agora é o momento de mostrar que a gente consegue fazer as coisas sem dinheiro. A gente precisa da criatividade. Pois é. Né? Então, CIPAT é uma coisa de ter criatividade mesmo. Porque dinheiro a gente sabe que não vai ter. Né? Então, a gente dá diversas sugestões. Né? Como que eu posso fazer uma CIPAT na minha empresa sem custo? Ou como que eu posso fazer assim, gastando o mínimo possível? Né? Mas eu não consigo parar os funcionários todos os dias da linha de produção. Não posso fechar a empresa simplesmente para poder ter a CIPAT. Né? Então, a gente tem que usar aí de bom senso. Então, o que você pode fazer? Podemos fazer campanhas. Né? Como que nós podemos fazer essas campanhas? Vamos fazer lá um levantamento do perfil ali dos nossos clientes. Né? Qual é o número maior de funcionários? Eu tenho mais mulheres, eu tenho mais homens. Tá, vamos imaginar que a gente tenha mais mulher. Qual é a faixa etária? Está em fase de fértil, onde a mulher pode ter filhos, essas coisas. Como que a gente pode fazer? Vamos fazer então um trabalho de questão de controle de natalidade? Legal, né? Interessante isso. Não, mas eu tenho muito adolescente. Então vamos falar o quê? Vamos falar sobre DST, né? Falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Vamos falar sobre a questão do uso da camisinha. Vamos falar sobre a questão da concepção, do anticoncepcional. Então, existem muitas coisas que você pode fazer sem ter a necessidade de tirar o funcionário ali da máquina. Mas como que eu posso fazer isso? Gente, cartazes, né? Vamos pensar em cartazes. Outra coisa que eu sempre falo, evitar textos longos, né? Porque o dia a dia da gente é tão corrido, você não tem tempo de parar num quadro de aviso e ler um jornal. Não tem mesmo. Não tem tempo. Então você tem que pensar o quê? Vamos pensar naqueles desenhinhos, naquelas figurinhas, sabe? Que você olha e chama atenção. Uhum. Coisas coloridas, que falam sobre acidente, fala sobre DST, fala sobre o tema que você escolheu. Beleza, vamos lá. Nós fizemos uns cartazes, distribuímos pela empresa. O que eu posso fazer mais para chamar a atenção do funcionário? O assunto é DST? Vamos fazer uns folders, né? Dá para fazer no escritório mesmo, dá para imprimir lá na nossa impressora. Faz lá uns folders, consegue algumas camisinhas, coloca as camisinhas, cola, gente, de preferência com cola quente, mas não usa grampeador. Né? Porque esse grampeador pode, por acidente, furar a camisinha. Mas se está dando uma camisinha furada, também não vai ajudar, né? Então, assim, você vai lá, cola a camisinha, o bloquinho de camisinha no folder, entrega para o funcionário e faz essa questão da conscientização. É uma coisa que eu visualizei aqui também, que é possível utilizar o próprio WhatsApp. Sim. Né? E aí você tem como opção de transmitir uma campanha por texto, por vídeo, por áudio. Então, né, meu Como é que faz? Só que nós temos um problema muito sério. A lei? Nós temos um problema muito sério com relação a celulares. Existe uma proibição exatamente. Existem algumas empresas que têm, de regra, né, evitar que se use o celular. Então, se ela incentiva, ela está quebrando a própria regra. Exatamente. Então, o que acontece? Não é que o celular não seja uma ferramenta boa, né? Muito pelo contrário, né? Ela facilita muito a vida da gente. Antigamente, para você falar com alguém, você tinha que ir até esse alguém. Hoje não, você manda uma mensagem de texto, você liga para a pessoa está muito próxima a você. Só que o que acontece? As pessoas, elas excedem na questão do uso. Elas acabam abusando disso. E aí aconteceu algumas empresas que o funcionário, de 8 horas trabalhada, ele ficava pelo menos umas 4 no WhatsApp. Poderia aproveitar a semana e fazer uma semana de orientação sobre isso? Também, né? É uma coisa dessa também. Porque na verdade é uma doença. Quando você entra em pânico porque está sem o celular, sim, você fica depressivo se estiver sem o celular, ou eufórico. Exato. Por quê? Porque está como se tivesse parte da sua vida, né? Verdade. Um pedaço de você não está com você e tal. Isso chega ao ponto de ser encarado como realmente doentio e precisa de tratamento. Não, mas é verdade. Uma das coisas que a gente sempre pergunta numa entrevista para o funcionário se ele tem conhecimento de informática, né? E hoje a informática ficou muito reduzida. Ela ficou reduzida em Facebook, Instagram, tem outras redes sociais? Sim, Facebook, Instagram, Twitter, né? E isso, gente, acabou embora isso não seja informática. Não, né? Mas a gente sabe que não é. A gente
sabe que não é. Aí você pede para o funcionário mandar um e-mail. Não sabe. Não sabe mandar um e-mail, não sabe usar o Outlook. Você pede para a pessoa fazer uma planilha de Excel, só alimentar, não precisa colocar a fórmula que já tem. As pessoas têm dificuldade. Word. Porque nossa, texto, então. Eu acho que hoje. Gente, o português vem sendo assassinado todos os dias. VC, TB. É bem isso mesmo. Não, eu já vi uma vez, eu recebi até de uma prima minha. Era um V e o 6. Gente, eu demorei quase uma tarde para entender o que era o V6. Que era vocês. Vocês. Então, assim, o nosso português vem sendo assassinado todos os dias. E o pior é que, assim, a escola de informática, de certa forma, vem sido muito prejudicada por conta de toda essa mudança de tecnologia. Né? Por outro lado, levar 1 ano e 8 meses dando um curso de 1 mês, né, é um curso que você consegue fazer. O Word, por exemplo, você consegue matar ele em 1 mês. É verdade. Aí leva 1 ano e meio com pacote Office. Não dá. Né? Então, o que a gente percebe é que a falta de conhecimento em informática, que uma coisa é rede social. Sim. Existe lá, quando você faz o curso de informática, isso é matéria, internet. Sim. Então, a internet é tudo que está lá na internet. Então, isso é uma matéria. Mas você tem o Outlook. O Outlook não é só, por exemplo, mandar um e-mail. Não, mas é abrir ele, configurar ele. Né? Gente, o Outlook é uma maravilha. Né? Tem agenda, tem uma série de ferramentas. Existem outras tão conhecidas quanto, mas quem não consegue conhecer o Outlook, você acha que vai conhecer, por exemplo, o Firefox? O Mozilla? Não vai, né? Não vai. Então, infelizmente não vai. Então, assim, o analfabetismo funcional está realmente complicado. Mas o que acontece hoje, eu acho assim, nós vivemos na era da informática, pessoas da minha faixa etária, eu não vou falar, da sua faixa etária. Pessoas da minha faixa etária, nem todos tiveram acesso a computadores. Né? A grande maioria não teve acesso a computadores. Só que hoje, gente, quem não tem essa facilidade a lidar com o computador sofre. Mas as pessoas falam assim, mas eu não preciso. Tudo o que nós fazemos é um computador. Se você vai no caixa eletrônico do banco para sacar sua aposentadoria, você está mexendo no computador. Então, assim, tudo é computador. Né? Você está ligando a televisão, você está usando o controle remoto, é um computador. Então, tudo. Né? Você está mexendo no celular. Então, assim, as pessoas elas precisam acompanhar. Só que as pessoas, o que acontece? Elas acabam usando as ferramentas que a gente tem de forma errada, eu acho. Né? De forma até que abusiva. Então, por exemplo, eu entendo de informática. Informática é muito mais que mandar uma mensagem no WhatsApp. Com certeza. É muito mais que curtir uma página no Face. Com certeza. Né? Então, assim, é interessante que as pessoas se atentem a isso. Né? E isso tudo faz muita diferença no mercado de trabalho. Opa! Faz muita diferença, porque se eu tiver que contratar uma pessoa que eu sei que ela está na sala de espera, enquanto eu estou me aguardando para fazer a entrevista, ela fica o tempo todo no celular. Você já vê que a pessoa não consegue respirar sem celular. E outra que está na recepção, aguardando com um livro na mão, me pergunte qual é a pessoa que tem a maior chance de ser contratada. Leva um livro mais lento, tá, gente? Se tiver que... não tem o livro de ponta cabeça, né? O livro de ponta cabeça. Se tiver que ler um entrevistado, por favor, pelo menos abre o livro para ler, né? E não pode ser na primeira página. Não. Agora você corre um sério risco do entrevistador conhecer o livro que você está lendo. Sim, e te perguntar. Claro, te questionar. Então, na boa, não vá com o livro. Não, ou vá com o livro que realmente você leia, que você entenda. Né? Se possível, deixe o celular desligado quando você entrar no local. Né? Para que, por exemplo, eu faço isso em algumas reuniões. É muita mensagem. Sim. Se eu deixo no som, pronto, aí é terrível. Mas eu acho que é de bom tom, né? A partir do momento que você vai se reunir com alguém, você vai dar uma aula, você vai dar uma palestra, você vai fazer uma entrevista, você se dedica àquele momento. O celular fica lá dentro da bolsa, no silencioso de preferência. Né? Porque no vibra também a pessoa diz, quem será? Pronto, eles não trabalham. Não dá
atenção. Então, voltando ao que nós estávamos falando da CIPAT, a questão da campanha seria excepcional, desde que as pessoas tivessem realmente aquela questão de saber usar o negócio com sabedoria. Hoje, como não acontece isso, as empresas acabam fazendo o quê? Pedindo que o funcionário, quando adentre a empresa, guarde seu celularzinho bonitinho dentro da bolsa. Ah, mas eu tenho celular porque eu tenho filho e alguém precisa falar comigo. As empresas têm telefone fixo. Então, assim como elas criam a regra de que você não vai poder usar celular, ela disponibiliza você usar o telefone fixo. Né? Mas isso acontece muito, né? Inclusive acidentes acontecem por conta de celular. Que as pessoas se distraem. Vamos falar do acidente de trânsito. Sim. Quantos e quantos acidentes de trânsito? Uma piscada é 70 metros, né, em baixa velocidade. Entendeu? Aí às vezes as pessoas me ligam, aí eu vejo que tem várias ligações. Hoje nós vivemos numa era tão moderna que as pessoas ligam pra gente e a gente sabe que as pessoas ligaram. Então se a gente não atendeu, as pessoas vão saber, não, eu liguei, ela viu, assim que ela puder, ela me retorna. Mas enquanto eu estiver ligando, dirigindo, eu não vejo mensagem, eu não atendo telefone. Não, acho que segurança, igual eu falo, segurança pra mim é em primeiro lugar. Você está na categoria de profissionais normais, né? Que a gente manda, por exemplo, manda mensagem para você, tipo, eu te mandei, né? Bom dia, aí você me responde boa tarde. Quer dizer, você estava fazendo qualquer outra coisa menos ficar no celular. Né? Não, com certeza. Às vezes eu demoro. Então, assim, não, mas isso é o normal. Mas a gente está numa era que isso agora passou a virar o normal. É como se você tivesse que ficar obrigatoriamente do lado ali com o aparelho, mas na prática não é. A gente precisa ter momento. Mas sabe que você falou um negócio interessante, né? Eu tenho vários amigos que têm um certo problema com isso. Te manda mensagem, oi. Aí você não respondeu, porque você está fazendo outras coisas. Aí daqui a 5 minutos você fala, oi, responde. Então, eu acho assim, na minha cabeça, mensagem é para quando as pessoas verem a mensagem, que pode ser um futuro não tão próximo, né? Quando a pessoa vê a mensagem, ela vai responder. Ponto. Agora, se a pessoa tem uma certa urgência em falar, então eu aconselho que telefone. O que acontece? O WhatsApp, ele tem uma configuração que quando ele marca os tracinhos lá, o Vzinho azul, significa que você leu. Que legal. Significa que você leu a mensagem. Sim, e a pessoa fica guardando o retorno. E não, tipo assim, não quer responder. Da cabeça do WhatsApp, olha, a Karen recebeu tua mensagem, mas por algum motivo ela não respondeu. Então o que eu faço? Eu pego o meu WhatsApp e desmarco. Eu deixo para não... Desmarco, porque não dá. Vou ter que explicar para todo mundo. Para explicar para todo mundo não dá, né? E além da CIPA, o que você pensa aí na questão da economia? Porque você falou que dá para fazer uma campanha. Então, na verdade, a questão da segurança eu trabalhei muito tempo na área de segurança do trabalho e a gente sabe que não existe uma verba para isso. Então, a gente tem que trabalhar o tempo todo com criatividade, né? Algumas coisas não tem jeito, algumas coisas geram custos, algumas coisas você, infelizmente, precisa comprar. Mas algumas outras coisas você não precisa, você pode usar da sua inteligência mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma vez, quando eu trabalhava no hospital, eu tive um estagiário e nós tínhamos um setor lá no hospital que era a recepção e as fiações estavam todas bagunçadas. Então, assim, a probabilidade de um acidente ali era muito grande. Alguém podia tropeçar, né, poderia cair, ou podia dar uma série de problemas, inclusive até para os equipamentos, né? E aí, passando com o estagiário, né, pelo hospital, eu falei assim, nós temos um problema aqui, o que a gente pode fazer com isso? Aí o estagiário olhou, eu acho que a gente devia parar o serviço. Falei, tá, mas aqui é um setor de atendimento ao público, como que a gente vai parar? O pessoal do hospital vai cair matando em cima da gente, né? Então vamos pensar de uma outra coisa. Aí, já sei. Então a gente pode tira a mesa, que a mesa ficava numa posição, então vamos tirar a mesa daqui, a gente manda para manutenção, e a manutenção faz um furo na mesa e a gente consegue passar a fiação pelo furo.
Falei, então, né, a gente está em meio à reforma do hospital. Então, se eu tirar a mesa, a menina vai ficar sem mesa por um tempo. Ela não vai conseguir trabalhar. E a gente vai mandar para a manutenção que está no meio de reformas. Então, como que eles vão fazer? Eles não vão dar atenção para a nossa mesa. Eles vão esperar terminar o que eles estão fazendo, que é prioridade, e a mesa vai ficar aí. Aí ele ficou pensando. Eu falei, você não tem mais nenhuma ideia? Você tem certeza que é só isso? Ah, então, cara, eu não consigo ver mais ninguém. Mais nada, nenhuma solução. Falei, então, peraí. Peguei aqueles elásticos, né, que a gente usa para pôr dinheiro, né? Peguei o elástico, juntei os fios, prendi os fios com o elástico, eles ficaram mais curtos, ficaram embaixo da mesa, sem o risco de ninguém tropeçar. Qual foi o custo disso? 0. Entendeu? Então, assim, normalmente, nós técnicos de segurança do trabalho... 0, entre aspas, né? Custo do conhecimento e o elástico de dinheiro. Então, o que acontece, né? Normalmente, nós técnicos de segurança do trabalho, engenheiros do trabalho, nós somos vistos como aquele que dá custo, né? Mas porque em alguns momentos é bem isso mesmo, as pessoas elas têm dificuldade de pensar. Nós temos a capacidade de ver os problemas, mas eu acho que a gente não tem que só mostrar os problemas para o nosso chefe, para o nosso gerente da empresa. Além de ver os problemas, acho que a gente já tem que chegar lá com a solução. E hoje, de preferência, a solução que não gere custo. O que não é muito fácil, mas é possível. Mas é possível. Muitas coisas você consegue fazer sem... O que, de certa forma, também acaba alimentando no empresário, né, no empreendedor, a falsa sensação de que tudo pode se dar um jeitinho. Tem coisas que não dá para dar jeitinho. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que não dá, para ter toda essa economia do mundo. Infelizmente não. Mas se você consegue minimizar por um lado, facilita demais a sua vida, né? Facilita demais a vida da empresa, né? Porque se você simplesmente, como técnico, vai e faz uma inspeção e faz um relatório gigante com tudo que a empresa tem que comprar, o seu serviço vai ficar parado. Sim. Né? Algumas coisas você tem que tentar resolver com a criatividade, com o que você tem lá. Porque tudo que você precisar for material e todo esse material gerar custo para a empresa, na atual situação, vai ficar difícil você trabalhar. Verdade. Né? Porque é difícil para trabalhar. Mas é possível se fazer muitas coisas? É possível se fazer muitas coisas. Inclusive, você tem que fazer um trabalho com a equipe da empresa que você trabalha, para eles trabalharem a favor de você, para trabalhar com você. Né? Técnico de segurança é muito visto como aquele que é chato, aquele que é cobra, aquele que pega no pé. Na verdade, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas técnico de segurança e engenheiro de trabalho tem uma profissão nobre. A nossa profissão é cuidar do próximo. Né? Então, se a gente fala para um funcionário, olha, você não está usando EPI, não é porque se ele se acidentar eu vou me machucar. Fisicamente, não. Mas eu vou me frustrar, porque o meu papel é exatamente esse, cuidar dele. Então, se acontece alguma coisa com ele, eu vou ver que eu falhei. Eu acho que o raciocínio também por parte do funcionário, que sei lá o que acontece com a cabeça do funcionário. Né? O funcionário só, na maioria das vezes, só reclama. Poxa, sabe, aquele nosso amigo, pois é, ele está na UTI, por quê? Não, ele caiu do andaime. Por que ele caiu do andaime? Ele não tinha EPI, ele não tinha o capacete lá de segurança, ele não tinha, de repente, toda a proteção devida. Tá. Poxa, bem que aquela pessoa, né, o pessoal da Cetramed falou que era para fazer. Caramba, aí ele para e pensa assim, se tivesse feito como deveria, o rapaz talvez estaria quebrado, mas não estaria entre a vida e a morte. Então, vida, eu acho que o grande diferencial do seu trabalho, do seu negócio, é que você trabalha com a linha entre a vida e a morte, ou uma invalidez aí por muito tempo, né? A invalidez é para a vida toda. Por quê? Justamente prevenindo, trabalhando para prevenção, o que dá aí qualidade de vida para todo mundo. Não, mas é verdade. Inclusive nos nossos treinamentos, a gente gosta sempre de ressaltar essa questão da segurança, né? Que hoje nós temos o benefício de
poder usar um capacete em determinadas obras, que existe o risco de cair alguma coisa na sua cabeça, de ter acesso às luvas, de ter acesso às botas de segurança, de ter acesso a todos os equipamentos de proteção individual que há anos atrás, vamos imaginar, por exemplo, na época da Revolução Industrial, onde o número de acidentes era gigante, porque só se preocupava com produção, e não existia essa questão de produção, de proteção. Né? Hoje nós temos tudo isso, né? E eu gosto sempre de enfatizar, porque hoje nós temos a custa de muita morte. Sim. Então muita gente precisou morrer, muita gente ficou mutilada, muita gente ficou inválido, porque na época não existia, e em cima dessas pessoas foram se criando essa questão da proteção. Então, se hoje nós temos isso, por que não usar? Verdade. Né? Um direito que nós adquirimos. Então, é um direito com muito sofrimento. Muita gente sofreu por não ter. E hoje nós temos e as pessoas têm essa resistência de usar. Né? Eu costumo falar também que o funcionário, você tem que insistir. Não adianta você falar a cada 6 anos, olha, precisa, não sei o quê. Não, você tem que entregar os EPIs e dizer para que serve. Né? E falar a palavra que você é obrigado, as pessoas são resistentes a essa frase, né? Você vai usar porque você é obrigado. Embora, né, você... Não, é obrigado, mas qual é o maior beneficiado? Oi? Mas quem é o maior beneficiado? Quem está usando. É o funcionário. Que não precisou nem pagar por aquilo, né? Não, a empresa ela tem a obrigação de fornecer, ela tem a obrigação de treinar o funcionário a usar. Agora o funcionário tem que usar o benefício dele, não, ele não usa porque eu vou usar porque eu sou obrigado. Agora, de onde vem essa resistência, essa cultura do funcionário brasileiro em não... Ou seja, ele está ali para fazer aquilo, mas por que ele reluta tanto? Então, que como acontece? você acabou de falar, é muito questão de cultura. Né? E essa questão de cultura, ela vai variar muito de empresa para empresa. Não é tão assim, varia de funcionário para funcionário. Claro, mas aquele funcionário resistente numa empresa X, onde eles são muito paternalistas, mas ele está aqui tanto tempo comigo, ele é um excelente profissional, eu tenho medo de ficar cobrando muito dele e ir embora. Então, ele vai fazer do jeito que ele quer. Agora, ele entra numa empresa onde a regra de segurança é muito clara, né? Onde a empresa, eu sempre falo que essa questão tem que vir de cima para baixo. Se o dono da empresa, a direção da empresa não tem essa cultura com relação à prevenção, não tem essa questão, não vamos, a gente dá, mas se eles não usarem não vamos cobrar. Então, o funcionário vai agir do mesmo jeito. Entendi. Né? Então, a partir do momento que o funcionário entra numa empresa e ele sabe, tá vendo lá, todo mundo usa EPI, todo mundo recebe EPI bonitinho, todo mundo cuida dele bonitinho, o que ele vai fazer? Ele vai usar diferente? Não, ele vai fazer igual. Né? A empresa que o funcionário não usar, ela tem todo o poder de advertir o funcionário. Inclusive, ela pode mandar o funcionário embora por justa causa. E até não acontece todos esses problemas, que no ato da contratação, uma das coisas que ele recebe é o direito dos deveres, que é uma empresa organizada. Sim. Então ele sabe, direitos e deveres. Você vai me cobrar isso aqui, eu vou te cobrar isso aqui. Ou seja, para ficar aqui, tem regra. Mas sabe o que acontece muito? Empresas pequenas, que de repente elas cresceram, e aí os funcionários estão com ela desde o começo. Uhum. Sabe que quando ela começou, ela não tinha mesmo ela começou, né, então eu falo, não é o foco dela. Né? Qual que é o foco? Eu sou uma serralheria. Então, assim, a pessoa, o dono da empresa, ele entende muito de serralheria. Mas ele não vai entender de contabilidade, ele não vai entender de RH, ele não vai entender de segurança do trabalho. O foco dele é serralheria. Então, ele vai ser excelente profissional nessa área. Né? E o que acontece? Então, assim, ele começou, ele não sabia nem que era EPI. Ele começou a crescer. Imagina, ele está com um funcionário lá, desde que começou, a empresa já tem 15 anos. Aí, depois de 15 anos, ele vai virar para o funcionário, olha, você tem que usar protetor auricular, porque senão, não sei o que, 15 anos o cara já não está usando. Você acha que ele vai usar? Então, a dificuldade maior que eu percebo nas empresas é isso. Então, uma coisa que eu recebi de orientação da coach, né, que é a Bárbara, é que chega um determinado tamanho da empresa, muitos problemas seriam resolvidos se cada um soubesse qual é a sua função. Sim.
O que exatamente você tem que fazer, o que não é sua função, que na verdade é a função do outro, o outro deixou de fazer. Sim. Porque só isso, que seria na verdade uma lista de atribuição, né, de cada empresa, desde a primeira pessoa que abre ali a empresa até a última, né, colocando suas hierarquias, enfim. Então, todo esse controle, né, acaba também lá na ponta da questão da prevenção, protegendo o funcionário. Sim. Na verdade, a norma do Ministério do Trabalho tem a NR1, que ela fala dessa questão de deveres e direitos, né, tanto do empregado quanto do funcionário. Ela fala também de um documento que é a ordem de serviço. Essa ordem de serviço é um documento que é entregue a cada atividade, né, ou a cada serviço mesmo. Nessa ordem de serviço vai constar a função da pessoa, o nome da pessoa bonitinho, a descrição da atividade dela, né, os EPIs que ela tem que utilizar para fazer aquela atividade e as ferramentas que ela tem que utilizar. Então, tudo que estiver fora disso, ela pode ser penalizada. Então, vamos imaginar, ela tem lá dizendo que ela tem que usar tal EPI. Ela vai assinar isso, né, um documento que vai ficar com ela, uma via da empresa. Então, se de repente ela não está usando EPI, ela vai ser questionada. Mas por que você não está usando o capacete, por exemplo? Ah, mas é porque eu não sabia. Como não sabia? Você assinou uma ordem de serviço dizendo que você vai fazer essa atividade e essa atividade precisa do capacete. Então, você não pode alegar desconhecimento, né? Em contrapartida, também é uma defesa para o funcionário. Porque lá a empresa está dizendo que o funcionário tem que usar isso. Tais EPIs. Então, a empresa tem que fornecer os EPIs. E tem que assinar quem recebeu. Exatamente. O que acontece ainda muito, né? Empresas pequenas, principalmente na área da construção civil, mas esses pequenininhas mesmo, né? Porque a área da construção civil está bem severa, estão bem rigorosos também com essa questão de fiscalização. Mas aí o que eles fazem? Até na loja de 1,99 vende equipamento de proteção individual. Né? Você vê lá máscara, você vê luva, você vê bota. Óculos de proteção. Você vê óculos de proteção, né? Então, eu lembrei hoje, eu fui furar um metal aqui, uma barra de metal, e ela sai estilhaço do aço, né? No atrito. Eu disse, eu precisava de um óculos para fazer isso, porque o risco de cair algo naquele molho, você vai acabar perdendo a visão por conta de um óculos, que muitas vezes não custa lá essas coisas. Então eu disse, nossa, deixa eu me afastar aqui, mas também não parei o serviço, né? O que é errado. Então, se comigo está acontecendo um negócio desse, coisa que eu não faço com muita frequência, imagine que tem que fazer isso todo dia. Igual uma coisa que eu sempre falo também nos treinamentos, né? Que a gente fala sobre EPI, sobre a questão da necessidade do uso, a questão da conservação, que também é responsabilidade do funcionário, né? De manter os EPIs limpinhos, tudo bonitinho. Aí eu sempre conto uma historinha, né? Vamos imaginar que trabalhou a semana toda, usou todos os EPIs, tudo bonitinho. Chegou no final de semana, você foi convidado por um amigo para bater laje. Como que esse cidadão vai para a casa do amigo para bater laje? De bermudão, tênis, bonezinho na cabeça, óculos de sol. Porque depois da laje, sempre rola um churrasco. Sim. Não é? Então, ele vai mais preparado para o churrasco do que para a laje. Tem uns que já chega bem no finalzinho da laje, né? Para caprichar no churrasco. E o que acontece? Ele vai lá ajudar esse amigo a bater laje sem nenhuma proteção. Quer dizer, se ele for fazer o serviço dele, ele tem que usar tudo. Tem que usar bota, tem que usar sapato de segurança, tem que usar capacete, tem que usar óculos, tem que usar luva. Só que enquanto ele está fazendo atividade lá no amigo dele, ele não está usando nenhuma proteção. Verdade. Né? E qual que é o risco? O risco é diferente? Não é diferente. Né? A diferença é que se você se acidenta na empresa, pelo menos você está né? Tá seguro. E se acidentar lá na laje, e como é que faz na segunda-feira para trabalhar? Então, aí você vai Quem paga essa conta? A pessoa vai ter que assumir o risco, né? Entendi. Entendeu? E o que mais pode ser feito? Então, a questão é que as pessoas elas têm que entender que segurança é em qualquer lugar. Não é só na sua empresa, segurança é constante. Então, o risco que existe quando você vai fazer o seu serviço na empresa é o mesmo que existe quando você vai ajudar um amigo a bater laje.
Então, por conta disso, o cuidado é o mesmo. Então, se você tem a preocupação de usar equipamentos de proteção, de segurança na sua empresa, essa preocupação também tem que existir quando você está fora da empresa. Né? Outra coisa também, a gente sempre fala, a pessoa se preocupa tudo. Coloca protetor auricular, coloca óculos, coloca avental de raspa, luva de raspa, né? Beleza, fez toda a atividade. Chegou 5 horas da tarde, ele entrou no carro, ele entra no carro com o som último e não coloca o cinto de segurança. Mas onde está a segurança? Quer dizer que a segurança é só da porta da empresa para dentro? A segurança tem que acompanhar a gente sempre. Então acho que a gente tem que fazer um choque de realidade, né? Mostrar acidentes, pessoas que perderam a vida pelas coisas mais banais. Não, mas aí a gente sempre mostra nos treinamentos. E ainda assim não dá jeito. Não, na hora choca, né? Todo mundo sabe neguinhos fungando, né? Porque a gente mostra as cenas e a gente mostra quem são os mais prejudicados. Além da vítima, né? A família. Né? São os mais prejudicados. Tem, igual hoje, se você depende da Previdência, até você conseguir receber é aquela tortura. Se receber, agora está assim, né? Já estava complicado, agora ficou assim. Entendeu? Então, o funcionário ele tem que pensar muito dessa questão, né? Porque a empresa, ela fornece, ela é obrigada a fornecer. Então, se a empresa não fornece, você tem todo o direito de cobrar. Né? Então, a empresa forneceu, ela te deu treinamento. Qual é a resistência de usar? Né? A gente vê, como eu disse, que as empresas pequenas, ainda algumas pessoas têm uma mentalidade diferente da questão de custo e acaba tirando dinheiro onde deveria investir, que é a questão de segurança. Mas essa preocupação tem que existir. Não dá para simplesmente fechar os olhos e falar assim, não vai acontecer nada não. A gente reza realmente para não acontecer nada. Mas não é por conta disso que a gente vai abrir a mão da prevenção. Né? A probabilidade de acontecer é muito real, né? Nossa, é muito grande. É muito grande. Né? Igual nós tivemos agora o mês de maio, que foi o mês amarelo, que era falando sobre a questão de trânsito, né? De acidente de trânsito. Né? E eu gostaria até de fazer só um comentáriozinho sobre isso. Né? É uma coisa que me incomoda e me incomoda muito. Essa questão de trânsito, né? Esses dias eu estava me questionando. Por que acontece, né? Você tem um filho pequeno, tem um neto pequeno, você coloca no carro. Aí eu vejo, às vezes, na Raposo, alguns carros, as crianças soltas, né? As crianças estão soltas lá, no meio do banco, sem cinto. Aí eu fico pensando, que eu gostaria... a gente não consegue dosar, né? Eu falo do meu amor... Mas, de repente, o meu amor não é igual ao seu amor, não é igual ao amor do vizinho, não é igual ao amor do outro. Mas vamos imaginar que exista mesmo, eu acredito, muito amor de pai para filho, muito amor de vó para neto, né? Muito amor de família. Eu acredito muito que existe a questão do amor. Mas aí eu me questiono, que amor é esse que não protege? Porque a partir do momento que você coloca uma criança dentro de um carro sem cinto de segurança e pega uma rodovia, que amor é esse? Não é? Aí muitas pessoas falam assim, mas tá certo, né? Tem que colocar no cadeirão, porque isso dá multa. Eu sempre respondo, olha, sinceramente, a multa para mim eu pagaria ela com um prazer imenso. Se eu soubesse que eu estou recebendo a multa, mas que não aconteceu nada com meus entes queridos. Mas a multa, ela só veio para ver se as pessoas se acordam, porque as pessoas realmente elas só dão valor para tudo aquilo que toca no bolso. Né? E uma das estudiosos aí que fizeram várias pesquisas em cidades que sofrem com trânsito, diz que um dos remédios para a redução de trânsito, para melhorar a qualidade do ir e vir nas cidades, é aumentar a multa. Sem dó. Sem dó. Porque vai minimizar o número de carros. Exatamente. Então, cidades que têm rodízio, aumenta a multa. Né? A questão do rodízio dos veículos. Mas a gente percebe que houve um aumento gigante nisso, exatamente porque assim, o número de carros que nós temos nessas estradas são muitos. E você consegue até aumentar a qualidade de vida, a estimativa de vida de muito motorista, se incentivá-lo a
usar o ônibus, por exemplo. Sim. Só que aí também, por outro lado, o ônibus tem que prestar, né? Não. Na verdade, assim, acho que... Eu acho que aqui no nosso caso, vamos lá falar um pouquinho daqui de Cotia. Sim. O nosso maior problema não seria nem o ônibus, mas a quantidade de ônibus disponibilizado, em especial no horário de pico, na hora que você realmente precisa se locomover. Porque, por exemplo, o seu carro tem lotação, não tem? Tem. A lotação máxima são 5 passageiros. O ônibus não tem lotação. Entendeu? Não existe cinto de segurança. Não existe cinto de segurança, não tem proteção para criança, não tem nada. Entendeu? Então, a lei, embora exista lá a justificativa por que se faz isso, porque dizem que o risco de acidente no ônibus é infinitamente menor do que no carro. É por isso que se pune tanto o veículo, o motorista e tal. Contudo, poxa vida, ônibus, imagina você de trabalho, tem que chegar limpinho, cheirosinho, arrumadinho, tal, você pegou aquele ônibus, sai parecendo uma sardinha, o botão fica na bolsa de alguém, sabe? Então, é difícil você pensar em qualidade de vida, pensar nessa proteção pessoal, né, fora do trabalho, né, fora do trabalho, quando o poder público, que poderia, apenas com uma caneta, resolver o problema, porque assim, existem ônibus na garagem, mas o ônibus parar da economia para a empresa. Então é que é complicado. Eu concordo com você que a intenção é diminuir o número de carros, porque hoje você até brinca. A única solução que todos concordam no mundo inteiro é reduzir a quantidade de carros, mas reduzir assim. O transporte público. Né? Exatamente. Só que existe o interesse de quê? De economizar. Né? É muito mais barato. Eu tenho 100 veículos para disponibilizar numa rua. O meu lucro é 1 milhão. O que é melhor para mim? Colocar 30 veículos ou colocar 100 na rua? Se eu coloco 30 e continuo tendo 1 milhão. Entendeu? Esse é o ponto. Mas é verdade, né? Então hoje realmente, se você for pensar, igual você já estava até brincando, você está na Raposo, tá cheio de carro. Você vai para Marginal, tá cheio de carro. Você vai para Castelo, tá cheio de carro. Todo lugar que você vai, tá cheio de carro. E não adianta ampliar. São muitos carros. Sim. Né? Aí então tá, vamos fazer com que as pessoas andem de ônibus. Mas vamos pensar na questão do transporte público da nossa cidade hoje. Né? Hoje nós temos, graças a Deus, a vantagem de conseguir chegar em Pinheiros, a gente já está perto de uma estação de metrô. Sim. Que aí de lá você consegue ir para qualquer lugar. Né? Agora, eu me lembro quando eu fiz a minha segunda faculdade, que eu ia eu cheguei a descer em Pinheiros pegar outro ônibus até a Barra Funda, da Barra Funda pegar outro ônibus até a faculdade. Aí na volta fazer a mesma coisa, aí chegava no Lago da Batata, né? Para pegar o ônibus para vir para casa, chegava no Lago da Batata, o motorista resolveu ir embora mais cedo. Aí eu tinha que ficar esperando até o outro, que só ia chegar meia-noite e pouco. Isso todos os dias. Né? Aí você pensa, você acha, se eu tivesse um carro na época? Sim. Eu ia enfrentar o trânsito, mas eu ia de carro. É o que muita gente faz. Entendeu? Pelo menos de carro, sai 3 horas mais cedo, antes, né? Sim. Tem gente que começa o trabalho 9 horas, mas sai às 5h30. Prefere pegar 3 horas de trânsito, mas chegar no seu veículo com um determinado conforto, do que sofrer essas mesmas 2 horas de trânsito dentro de um ônibus com todo aquele desconforto. Né? E aí você pega um ônibus cheio, que você não consegue sentar no ônibus, é bolsa na cabeça quando você consegue sentar. Então, assim, é sacrifício? É muito sacrifício, né? Então, hoje as pessoas acabam ponderando. Tá, eu vou ter um consumo, porque o combustível hoje também não tá essa maravilha, né? É caro hoje ficar circulando com carro. Mas se você pensar na questão do conforto, com chuva, então, imagina. E os pontos de ônibus é uma maravilha, né? Às vezes tem uma madeirinha assim, aí pinta em cima e coloca ônibus. E aí você se cobre a sombra do ônibus. A sombra. Não é fácil não, mas você vê que a segurança é um negócio que faz a gente viajar, o ideal era que o funcionário, o colaborador, ele tivesse uma mentalidade de que a segurança é 360, né? É no trabalho, fora do trabalho, na família, pegar aquelas orientações, ainda que não sejam todas
voltadas ali para o trabalho dele. Sim. Mas levar para a vida. Levar para a vida. Outra coisa também que acontece muito, às vezes a empresa contrata o nosso serviço e aí a gente marca para fazer a visita técnica, para fazer o levantamento de risco, né? Quando a gente chega lá no cliente, a gente vê o funcionário com tudo novinho, né? É avental de raspa, é bota, é capacete, tudo lindo, limpinho, né? Acabaram de tirar do armário para enganar o técnico. Pois é, né? Então, só que assim, a gente não vai ali para penalizar, muito pelo contrário, a gente vai ali para ver o que está errado para ajudar ele a arrumar, né? Então, assim, não é pra gente... Mas você vê a cabeça do chefe. Pois é. Aí você vê que a questão em cima tá baixo. Exatamente. Eu acho que hoje a gente tem um Sebrae, seria interessante se nós tivéssemos uma área, um departamento, ou um segmento, ou um projeto, sei lá, que pudesse orientar a mente do empresário. Com relação a essa questão de segurança. Né? Sabe? Orientar a mente do empresário. Porque ele perde mais dinheiro pela imprudência. Sim, muitas empresas quebraram porque na vacas gordas o cidadão gastou dinheiro que não era dele. Aí na hora da crise ele não tinha por onde socorrer. Né? Ou seja, muitos acabam vendendo, por isso que é muito legal quando você diz assim que você tem o parceiro da educação financeira, né? Sim. Vende almoço para comprar janta. Muitas empresas acabam fazendo isso. Mas é verdade. Né? Vende almoço para comprar janta. Então ele tem ali o que ele vendeu no mês, ele tem o que ele pagou aos funcionários, ele tem um lucro, teoricamente, só que dentro daquele lucro que ele acha que é lucro, tem o 13º do pessoal. Em escura tem as férias, né? Teoricamente deveria ter lá uma quantia justamente para essa questão de acidentes extremos, morte, né? Morte, incêndio e outras coisas. Mas eu até acredito que em algum momento as empresas até tiveram. E o que aconteceu? O que acontece hoje? É tanto imposto. Todas as empresas têm um sócio-mor, né? Governo. Todo sócio-mor. Então a empresa ela fatura 10 mil reais, sendo que pelo menos ali 3 é da empresa. Se não for da empresa, é dela e os outros 10% ficam com contadora. Né? Entendeu? Então assim, hoje eu até acredito que algumas empresas até tinham mesmo caixa, né? Para poder pensar nessas coisas. E aí a gente também tem um outro problema, que a empresa ela absorveu o que seria do sócio-mor, né? Porque se ela repassar isso para o cliente, ele não compra. Verdade. Isso é verdade. Ele não compra. E aí a gente tem uma situação difícil, né? Porque a pessoa não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro. Você tem dois extremos quando se fala de serviço no Brasil. Aquele que não valoriza. Sim. Né? E aquele que acha que tudo tem que ser de graça, ou tem que ser barato demais, né? O preço da passagem de ônibus. Não, nem fala. Essa semana passada eu vi de um cliente, né? Foi até muito engraçado, que ele precisava de um treinamento urgente para sexta-feira. E passei para ele o valor, aí ele virou para mim e disse, nossa, mas tudo isso por 2 horas? Eu falei, não é tudo isso por 2 horas. É tudo isso por 2 anos de curso técnico, 5 anos de engenharia e fora o meu tempo. Então, o valor é do meu serviço. Então, não é tudo isso por 2 horas. Não é? Aí ele ficou pensando assim, o problema de quem faz prestação de serviço é exatamente isso, que a pessoa acha que não... É o primeiro setor que dança na crise, né? Verdade. Geralmente seria, por exemplo, pensando numa casa, né? Então você tem a pessoa que ajuda na manutenção, você tem um cara que dá lavanderia, né? Você tem um cara que vem cortar o jardim, você tem um cara que vem fazer o serviço elétrico quando tem necessidade, o pintor e tal. Deu crise. Apertou. Primeiro que dança todos eles. Desses 10 que a gente tem de prestação de serviço, qual que a gente pode ficar? Fica com a pessoa que cuida da manutenção da casa. E manda o resto embora. Isso aqui a gente vai ter que aguentar mais um pouquinho. E aí tem um outro detalhe. Tem uns acertos, né, financeiros para pagar de serviços que já foram feitos. Sim. O que, infelizmente, a maioria acaba pensando, ou boa parte desse grupo, né, se não pudermos colocar aqui a maioria, não, vamos renegociar. Sim. Como se você não tivesse conta para pagar. Não. Digo, Carinho, sabe aquela fatura? Tal? Você consegue mandar outra para o mês que vem? Mas e aí? Isso mata. Né? Não, o pior é quando a pessoa ainda vira porque a gente sabe que é uma crise geral,
né? Tá aí para quem quer ver, né? Aí o cliente vira para você e fala assim, então, é que eu estou muito apertado, você está vendo a crise, né? Não, realmente, a crise só afetou o cliente, não afetou você, não afetou a mim, não afetou ninguém, né? Mas aí a gente acaba, porque a gente parceria também, né, só nas horas boas, né? Não, existem parcerias e parcerias.